Graças a Deus. A paz a todos, queridos irmãos, que Deus abençoe de maneira soberana. Amados irmãos, eu quero aqui deixar uma palavra no seu coração, em especial você que está aí adiante de uma circunstância ou de um momento aonde você está procurando palavras e não encontra. Aonde você está procurando um meio para orar e talvez não tenha nem força para orar. Se você não está encontrando palavra ou força para orar, agradeça, comece a agradecer a Deus. Uma palavra vai nos mostrar aqui porque estou dizendo isso. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim: também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Como eu falei, se você não está encontrando palavras para orar, comece a agradecer, porque mesmo que você não consiga orar, tem alguém que está orando ou intercedendo por você agora. Tem alguém que está intercedendo para que Deus possa colher suas lágrimas. Tem alguém que está intercedendo para que Deus ouça as batidas do seu coração. Se você está diante de uma situação que você não sabe o que fazer, o Espírito Santo está intercedendo para que Deus te dê graça nessa situação que você está enfrentando. Certamente, tem pessoas que estão me ouvindo agora, que está diante de uma situação que provavelmente está assim, ó. Não é que a pessoa não sabe o que fazer, é porque é uma situação que você quer fazer, mas não está no teu controle. Você quer resolver, mas não sabe como. Você quer fazer, mas está perguntando para Deus: Senhor, eu quero fazer, mas eu não sei nem por onde começar, porque é algo que não está na minha alçada, é algo que meu braço não alcança, é algo que eu não posso, mas sei que o Senhor pode. Então, em vez de você orar, se você não está encontrando palavras, se o fardo está pesando sobre os seus ombros, se a situação parece fora do seu controle, se é algo que você não pode fazer, que você não consegue, está fora do seu domínio ou fora do seu alcance, agradeça, porque enquanto você está agradecendo, o Espírito Santo está intercedendo por você. Agradeça por aquilo que ainda vai acontecer, agradeça por aquilo que ainda vai ser feito. Agradeça por aquilo mesmo não estando no seu controle. Não está no seu controle, mas está no controle do Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está intercedendo nesta missão a qual você está enfrentando. O Espírito Santo está intercedendo para que Deus te dê graça, para que você possa suportar esse fardo. O Espírito Santo está intercedendo para que você suporte nessa luta, nessa batalha a qual você está passando pela mesma. O Espírito Santo está intercedendo para Deus te dar graça nesse deserto, nesse temporal, ou nesse período de batalha espiritual, a qual você está tentando resolver e não está conseguindo. Comece a agradecer, porque o Espírito Santo está intercedendo para que tudo dê certo. O Espírito Santo está intercedendo para que você tenha êxito nesta batalha. O Espírito Santo está intercedendo para que você saia vitorioso ou vitoriosa na batalha a qual você está enfrentando nesse atual momento. Às vezes na vida é assim mesmo, queridos irmãos. A gente passa por determinada circunstância ou por certos temporais e a gente olha para aquele momento, para aquela situação, e a gente quer resolver. A gente quer fazer, a gente quer dar um jeito, porque todos nós somos assim. Mas tem coisa que a gente não vai poder fazer com as nossas próprias mãos. Tem coisa que por mais que a gente queira fazer, não vai ter ao nosso alcance. Tem coisa que por mais que a gente queira, a gente não vai poder dar o jeitinho brasileiro. Há certas coisas que por mais que a gente queira, só a mão de Deus é quem faz.
Há coisas que por mais que a gente queira, só Deus vai poder resolver para nós. Somente a mão de Deus alcançar. O que significa que a gente tem que agradecer mesmo por aquilo que não está no nosso controle. A gente tem que agradecer mesmo por aquilo que a gente não pode fazer. Agradecer por aquilo que não está no nosso domínio. Agradecer por aquilo que a nossa mão não alcança. Porque quando a gente agradece é gesto de fé da nossa parte. O agradecer da nossa parte é como se disséssemos assim: eu não posso, mas o meu Deus pode. Eu não consigo, mas o meu Deus consegue. Minha mão não alcança, mas a mão de Deus alcança. Não está no meu controle, mas está no controle do meu Deus. Então tudo já deu certo no nome de Jesus. Está intercedendo por você agora. Está intercedendo para tudo dar certo na sua vida. Está intercedendo para você sair vitorioso, vitoriosa dessa batalha. O Espírito Santo está intercedendo para as portas se abrir na vida de alguém que estava desempregado. O Espírito Santo está intercedendo para que alguém que estava doente seja curado. O Espírito Santo está intercedendo para que alguém que tinha um vício seja liberto. O Espírito Santo está intercedendo para Deus te dar graça, te dar força para você desempenhar esta missão da melhor forma possível, para você sair com a vitória no nome de Jesus. O Espírito Santo está intercedendo para Deus te dar graça, para que todos olhem e vejam e saibam que foi a mão de Deus que fez por você, foi a mão de Deus que estava no controle, foi a mão de Deus que te deu a vitória. Como disse, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, porque às vezes falta palavra, às vezes a gente procura palavra e não encontra. Às vezes a gente procura palavra para falar algo e parece que as palavras faltam em determinados momentos. Aí a gente depois pergunta: Deus, por que isso? É Deus nos mostrando que mesmo que algo não esteja no nosso controle, mas ainda está no controle dele. Às vezes não é preciso a gente pedir, mas agradecer. Às vezes não é necessário a gente falar. Há momento de falar, há momento que a gente tem que se calar. Há momento que a gente tem que se calar e deixar que só o coração fale por nós. Sabe por quê? Se tem alguém que entende, ou que conhece, ou que sabe o que significa cada batida do teu coração, esse alguém é o Deus que te ama. O Deus que não te abandona. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e que está no controle de todas as coisas, inclusive de cada batida do seu coração. Ele ouve cada uma delas e sabe o que cada batida do seu coração significa. Ele sabe do que você está passando. Ele sabe que tem pessoas me ouvindo agora que estão preocupadas. Deus, ele sabe que tem pessoas me ouvindo agora que estão pensando: o que vai ser? Deus, ele sabe que tem pessoas que estão me ouvindo agora que lá no fundo está inseguro com algo, porque ele conhece as batidas do seu coração. Por isso ele mandou vir aqui lhe dizer: não vos preocupeis. Aquele que conhece as batidas do seu coração, aquele que conhece o seu interior e sabe que lá no fundo tem pessoas me ouvindo agora que estão inseguros, ele está no controle de tudo. Sabe por quê? Porque esse problema, essa batalha, essa luta que você está passando não é sua, é de Deus. No entanto, o Espírito Santo está intercedendo para nessa luta Deus te fazer vitorioso na mesma. Então não temas, porque o Senhor dos Exércitos está no controle de todas as coisas. Nem sempre o início de uma batalha, nem sempre o início dela vai ser como a gente queria, mas o final sempre será de vitória. Porque diz a Escritura: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Às vezes o início parece preocupante, mas o fim, a vitória sempre vai estar nas mãos daqueles que creem. Você crê na promessa? Você crê na palavra do Deus Todo-Poderoso? Acredite, se você crê e você não duvidar, por mais que algo não esteja no seu controle, exatamente o que não está no seu controle, Deus vai te dar vitória. Como um sinal, não está no seu controle, mas ainda está no controle daquele que pode todas as coisas, porque o Espírito Santo está intercedendo. Olhe para mim, você que está me ouvindo agora, que você que faltou palavras para orar,
Você que foi pedir algo para Deus e nem conseguiu. Você acredita na intercessão do Espírito Santo? No momento que te faltou as palavras, Ele estava intercedendo por você, sabia? No momento que você chorou, Ele enxugou suas lágrimas. No momento que as coisas saíram do teu controle, Ele também viu. No momento que você quis pedir algo e faltaram as palavras, Ele viu também de Golgota. Por isso Ele intercede por você o tempo todo, para que o tempo todo Deus te faça vitorioso em tudo que fizeres, em nome de Jesus. Nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Na vossa fraqueza, Ele disse certa vez para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A fraqueza da nossa parte é onde o poder de Deus vai nos aperfeiçoando. A fraqueza da nossa parte é onde Deus vai nos fazendo mais forte. A fraqueza da nossa parte é onde a gente vê a mão de Deus agindo na nossa vida. Porque mesmo na nossa fraqueza, Deus ainda nos faz vitorioso. Para dizer assim, tá vendo? Que na sua fraqueza você nunca ia conseguir. Ou seja, não foi você que conseguiu. Não foi você que fez. Não foi seus méritos. Não foi a sua capacidade. Não foi porque você estudou. Não foi porque você se preparou para isso. Não foi porque você se graduou para isso. Não é porque você é uma pessoa renomada que isso aconteceu. Não foi nada por causa disso. Foi a mão de Deus que fez acontecer. Foi a mão de Deus que operou. Foi a mão de Deus que deu a vitória. Foi a mão de Deus que te fez forte. Foi a mão de Deus que esteve, que está e estará sempre sobre a sua vida. Porque você que está aí pensando em algo, talvez desesperada, preocupada, pensando como vai ser, o Espírito Santo está intercedendo por tudo isso. Ele está intercedendo pela tua causa. Ele está intercedendo pela tua família. Ele está intercedendo pela tua saúde. Ele está intercedendo por você, como diz aqui, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, é impossível que Deus não te socorra. É impossível que Deus não segure nas tuas mãos. É impossível que Deus não esteja ao seu lado. Você acredita nisso? É impossível que Deus não te dê a vitória. Porque é o próprio Espírito dele que está intercedendo para que ele esteja contigo. É o próprio Espírito dele que está intercedendo para que ele esteja ao teu lado, seguro nas tuas mãos, você sentir a presença e entender: eu não estou só. O meu Senhor que me escolheu, que me ama, está ao meu lado. As pessoas não estão ao meu lado, mas eu tenho ao meu lado o Espírito Santo de Deus. As pessoas deviam estar ao meu lado, mas eu tenho ao meu lado a presença do Todo-Poderoso. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mesmo que você encontre fragilizado ou fragilizada, não te preocupe com isso. A minha graça te basta, diz o Senhor. Porque o Espírito Santo está intercedendo por você. Eu queria tanto que você entendesse isso. Se você entender isso, você não vai se preocupar. Se você entender isso, você vai deixar de lado essa insegurança, o medo, a preocupação. Você vai ignorar tudo isso e você vai alegrar-se, regozijar-se com a presença do Todo-Poderoso. Porque minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque o Espírito Santo está intercedendo por você. Você consegue entender o que significa a intercessão do Espírito Santo? Não é a oração de um alguém qualquer. Não é o pedido de um alguém qualquer. É o Espírito Santo pedindo para que o Deus Todo-Poderoso faça algo por você. Você acha que Deus vai resistir o pedido, a intercessão do Espírito Santo? Você acha que Deus não vai atender a intercessão do Espírito Santo, que está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis? É Deus te garantindo que a vitória em poucas horas vai estar nas suas mãos. Não precisa se preocupar, porque Ele está ao teu lado. E por que Ele está ao teu lado? Porque a intercessão por parte do Espírito Santo por você. Exatamente para que Deus esteja contigo, ao teu lado, para que Deus se faça forte sobre a sua vida.
e para que você entenda que mesmo quando a gente olha ao nosso lado não vê as pessoas, mas Deus continua ao seu lado por causa da intercessão do Espírito Santo. Ou seja, conte com Deus porque der e vier. Conte com o Todo-Poderoso porque quer que seja. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar, Ele não vai soltar das tuas mãos, Ele não vai deixar que você entre em pânico, que você se desespere. Ele estará ao teu lado porque você precisar. Conte com Ele. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Intercede por nós. Ele está intercedendo por você. Não pense eu estou sozinho, sozinha. Não olhe em sua volta e pense assim, cadê as pessoas? Você sabe que nos piores momentos a gente não pode contar com o que a gente achava que podia. Porque tem alguém, sabe aquele amigo chamado Espírito Santo? Ele está com você porque der e vier. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, mas que você entenda que quem tem um amigo chamado Espírito Santo nunca está sozinho. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.